Boa noite a todos. Eu sou o Victor. Meu grupo é formado pelo Diego, Marcel, Mailes e Tel. E hoje nós iremos fazer uma entrevista em formato de podcast com o nosso queridíssimo convidado, Felipe Cabreira, engenheiro de software sênior. Tem algo melhor do que isso? Poderia se apresentar, por favor? Muito obrigado a todos pelo convite. Conforme o Victor falou, meu nome é Felipe Cabreira, sou programador há mais de 10 anos, principalmente com Python e Django. Atualmente eu trabalho para uma empresa lá de Seattle, nos Estados Unidos, chamada Upworthy, que é do mercado financeiro. E estou aqui para ajudar vocês hoje no que eu puder. Perfeito. Bom, o principal tema da nossa conversa de hoje será sobre estrutura de dados, a importância de ter um conhecimento apurado, principalmente voltado para a área de trabalho. Então, para dar início à nossa conversa, Diego. Então, Felipe, eu queria saber primeiro para você se nessa empresa que você trabalha ou alguma outra na sua jornada de trabalho, se em algumas delas você teve que utilizar no processo seletivo, você fez algum processo seletivo para entrar em alguma empresa ou nessa mesmo que você está? Sim, todas as empresas basicamente têm um processo que ele é até que padronizado, principalmente quando você vai evoluindo para sênior, assim, você já tem um certo padrão. E algoritmos e estrutura de dados é muito usado, principalmente na segunda etapa, que é uma etapa mais técnica. Geralmente, ou você tem um desafio para casa, ou o que mais acontece, que é um desafio ao vivo, que você compartilha a tela e tem que elaborar algum problema, ou resolver um desafio com a pessoa lá te entrevistando. No processo você utilizava muito a estrutura de dados nas entrevistas e Sim. queria saber se isso é algo bem cobrado mesmo, geralmente em todas as segundas etapas, tudo, durante o processo de entrevista. Quando você é mais júnior e está conseguindo a primeira vaga, até que não cobram tanto. Apenas uma noção básica, mas é bem importante, porque ajuda muito na escala do projeto da empresa. Eles não querem que o custo vá às alturas, porque o seu código é muito lento. Então é sim cobrado, mas com intensidades diferentes. Quando você vai evoluindo para pleno, sênior, geralmente eles te passam alguns projetos já prontos. Nós temos o LeetCode e o HackerRank. São duas fontes de exercícios técnicos, bem complicadinhos de início, mas que com o tempo você pega a prática e se torna bem fácil. O pessoal costuma te dar esse exercício e falar, olha, resolve aí. Geralmente tem uma forma muito simples e óbvia de resolver, só que ela não é a melhor. E aí tem alguma estrutura de dados específica para aquele contexto que faz a performance melhorar muito. E é isso que eles estão querendo na entrevista. Até para conseguir trabalhar também o desenvolvimento, né, do programador, ver como que ele consegue montar a estrutura dele, o arquétipo dele e entender como que funciona, né, o raciocínio dele também. Sim, ver se ele consegue fugir do básico, começar a se aprofundar. E o mais importante também é sempre estar conversando e explicando para a pessoa que ela vê, você só não decorou aquilo, mas você sabe os trade-offs, você sabe o motivo Demonstrar principal o de estar usando conhecimento. aquilo. Perfeito. Exatamente. Entendi, então, obrigado. Felipe, aproveitando para perguntar sobre estrutura de dados, queria perguntar sobre a importância dela dentro da empresa. Se já houve algum processo que obteve uma melhora graças a uma estrutura de dados. Sim, muitas vezes, conforme eu falei, a gente sempre tem uma opção óbvia, que aí muitas vezes na empresa você tem que resolver aquilo e entregar o projeto o quanto antes, principalmente se for uma startup, que é muito acelerado, né? E aí Aham. esse primeiro passo, ele funciona, só que não da melhor forma. E quando você escala, você começa a ter um número muito grande de clientes, o seu custo vai às alturas, ou o seu processo costuma ficar muito lento e não conseguir entregar aquilo que o usuário realmente quer, né? Algo rápido e eficaz. Então você tem que acabar mudando e indo para estruturas de dados específicas. Cada problema que você vai ter, você tem que analisar. Ah, é um problema de leitura, eu tenho que ler muitos dados do banco, por exemplo. Tem algoritmos próprios para isso. Ah, eu tenho que buscar encontrar qual é o que eu quero no momento. Então, tem algoritmos de busca, como busca binária. Você tem que inserir muitos dados. É bom usar um hash, se tiver uma forma única de colocar esse hash. Então, sempre você acaba vendo as limitações e vendo os principais problemas que você teve, e aí você busca quais estruturas resolvem aquele problema específico. Então, você está desenvolvendo o seu código, você já tem que tomar essa iniciativa sua e ver, tá, aqui é um ponto muito importante, onde eu posso melhorar, eu posso usar um código um pouco mais complexo, mas que vai me dar um resultado melhor. Certo. Obrigado. Perfeito. Felipe, deixa eu te perguntar, que métricas vocês costumam usar, assim, para medir a eficiência?
Quando a gente fala de eficiência, a gente tem que analisar os requisitos, tanto funcionais quanto não funcionais também do cliente. Por exemplo, vamos supor que a gente quer uma entrega aí de o cara clicar no botão, a página carregar em até 1 segundo. Só um exemplo básico. Nisso, a gente tem que medir tanto a mediana, a média, quanto a gente também chama de P95 e P99, que é o percentil 95, então você pega os 95 piores, sabe, ou 95 melhores, o P99 é a mesma coisa. Então vamos supor, quando eu pegar os piores casos daqui, ele está acima ou está abaixo? Entendi. Então, quando vocês vão pensar numa melhor estrutura para ser usada, o Big O ele é muito importante? Sim, muito, muito mesmo. Ele basicamente vai te falar a complexidade daquele seu código. E essa complexidade, ela pode parecer assim básica no início, mas ela escala. E quando a gente está falando de começar uma aplicação pequena, mas migrar para milhões de usuários, a escala é o mais importante. Vamos supor que a gente tem um Big O de n ao quadrado, igual eu citei. Significa que se você tiver 10, é 10 ao quadrado. Ah, Felipe, é só 100 dados para processar. Beleza, agora você tem 1 milhão. É 1 milhão ao quadrado. Aquilo vai demorar muito, muito mesmo. Não, perfeito. Já ocorreu ao contrário? Tipo, uma escolha ruim que gerou lentidão, gerou atrasos? Já, sempre, sempre vai ter isso. Às vezes é aquilo, você pensa que essa solução é óbvia, passa no teste, mas aí chega no mundo real, chega para o usuário testar, você encontra que há uma outra necessidade ou uma outra forma de utilização. Não, perfeito. Bom, Filipão, mudando um pouquinho de assunto, falando um pouquinho agora das tendências, de coisas atuais, tem alguma tendência voltada à estrutura de dados que você está dando uma olhada, que você está, às vezes, pegando um pouquinho ali de informação, que está te chamando a sua atenção? Agora nós estamos falando muito de IA. IA, você geralmente não vai implementar a sua própria. Você vai fazer uma integração com outros. E isso custa tokens, isso custa processamento. Então é bom você entender qual que é a melhor forma de você mandar para onde você está integrando, tipo para OpenAI ou alguma outra da vida. Então, sempre vai mudar pouca coisa. O que você tem que sempre tentar ver de tendência são tecnologias e stacks, que é o conjunto de tecnologia. Isso é bem fácil. Vamos supor, eu sou programador Python. Vamos supor que você também queira ser. Vá no LinkedIn, procura 10 vagas de Python. Anota tudo que elas têm, num Excel mesmo, e vai colocando aqui na frente. Ah, essa aqui pediu Django, essa outra pediu, então são 2. Essa pediu 3, essa pediu AWS 1, essa pediu GCP 1. No final, você vai ter o que mais se repete entre elas. E assim você encontra a real tendência do mercado. Tá certo, então. Aqui eu encerro meu tópico de tendências e atualidades, dando continuidade aí ao nosso entrevista. Perfeito. Não saindo muito das tendências, mas falando sobre computação em nuvem. Você trabalha, você tem conhecimento nessa área? Me diz um pouco, Felipe. Sim, lá nós usamos a AWS, que é a Amazon Web Service, né, que é o sistema em nuvem da Amazon, mas também tenho conhecimento tanto no Azure quanto no GCP, que é o do Google. No caso do Python, no global, eu vejo muito mais a AWS, então é o que eu resolvi focar mais. Perfeito. E como você acha que essa arquitetura em nuvem influencia a estrutura de dados em si? Quando a gente fala em estrutura, ela está muito mais ligada à aplicação, ao código que você está escrevendo. Para a nuvem, a gente pensa muito mais em infraestrutura. Por exemplo, igual eu citei, processos em background. São processos que nunca vai travar a sua aplicação inicial. Imagina que você me pergunta, Felipe, quantos números ímpares tem de 1 a 100? E eu tenho um algoritmo muito ruim, que não vai dividir por 2, ele vai ficar contando 1, 3, 5. Se eu não tiver em segundo plano, outra pessoa tem que esperar eu responder tudo isso para fazer uma outra pergunta. Vamos supor agora que eu consigo fazer esse segundo plano. Eu vou contando aqui, enquanto eu vou respondendo uma outra pergunta. Acabou, eu te devolvo. Então a gente pensa nesse estilo de infraestrutura. Por exemplo, isso aqui a gente poderia chamar de fila e mensageria. Eu vou colocando em fila, vou fazendo um por vez, mas ainda estou aqui ouvindo as próximas perguntas. Perfeito. Muito obrigado. Bom, concluindo prazer. aqui, Felipe, eu não tenho como agradecer. Prazer imenso da nossa parte ter você aqui, uma pessoa que tem tanto conhecimento para poder agregar com a gente. E agora eu te passo a palavra para você poder contar um pouquinho das suas redes. Você também é um criador de conteúdo, então se quiser, fica à vontade aí para passar suas informações
do seu Instagram, do seu YouTube, LinkedIn, fica à vontade. O microfone é seu. Eu que agradeço o convite, Theo, Marcel, Vitor, Melis e Diego. Muito obrigado pelo convite. Se precisarem de mim, eu fico à disposição. No Instagram, vocês podem me encontrar como felipecabreira.dev. Lá eu sempre compartilho algumas dicas, mas você mandar mensagem no particular para perguntar algo específico. Dicas sobre estrutura de dados, alguns algoritmos, resolução de problemas. Eu também tenho um canal no YouTube, que é o @bylearn. Também, quem quiser lá, é só entrar em contato. E demais é isso, agradeço muito e qualquer coisa que surgir, estou à disposição também para os demais colegas da sua turma, ou que mais precisar de auxílio. Tá, joia. Perfeito. Muito obrigado. Com isso, a gente encerra o nosso podcast de hoje. Valeu!